Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo que nenhum mal tocará na tua casa, praga nenhuma chegará na tua casa e na tua família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra má, toda oração contrária e toda oposição espiritual contra ti e contra a tua família que caia por terra. Todo ataque espiritual, tudo aquilo que é direcionado contra ti, tudo aquilo que é direcionado contra a tua família, contra o propósito de Deus na tua vida, nós cancelamos e quebramos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E meu Pai, eu vou contra o espírito de inveja, contra o espírito de maldade agora e dou uma ordem: saia do caminho dessa pessoa. Saia do caminho dela. Nós quebramos completamente toda arma forjada, planejada, preparada para atacar, para tentar destruir a vida dessa pessoa. Todo ódio direcionado a ela, toda praga direcionada a ela está quebrado no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu creio na autoridade que o Senhor nos confiou em Lucas 19, que diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Que toda inveja contra essa família, que toda inveja contra os filhos, que toda inveja contra a empresa, que toda inveja contra a tua prosperidade, que toda inveja contra teus dons, que toda inveja contra aquilo que você está construindo caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Que toda língua má, que toda intenção má, toda opinião que está camuflada, Senhor, toda opinião que está camuflada, mas por trás existe crítica, existe inveja, existe maldade, Senhor, nós repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo, e te pedimos a cobertura, Jesus, do teu sangue sobre a vida dessa pessoa, a cobertura do teu sangue sobre essa casa, a cobertura do teu sangue sobre essa família. Pai, eu repreendo os espíritos de acidente agora. Todo espírito de acidente contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo que foi mandado contra ela, que por 7 caminhos bate em retirada. Nós cancelamos também todo tipo de invocação do mal contra a vida dessa pessoa. E te pedimos, Pai, guarda, proteja, livra do mal e abençoe esta vida. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, pedimos a cobertura do sangue de Jesus, o livramento do Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue a sua carta para Jesus agora, levante ela assim e diga: Jesus, coloco no teu altar a minha oração. Coloco no teu altar o meu pedido, o meu clamor, as minhas lágrimas. Que essa carta, os pedidos que estão nela, toda a oração que está sendo feita, eu apresento a ti e eu peço intervenção. Eu peço, coloca a tua mão, e também oro, Senhor, para que tu faças justiça na minha vida. Oro para que o Senhor toque na minha vida, toque na minha casa e toque nessas áreas que eu apresentei aqui nesta carta. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Amém? Você também pode fazer uma carta, você que está pela primeira vez aqui nessa oração, faça uma carta para Jesus, tá? Essa carta aqui você pode baixar ela lá no meu site www.vinicius17.com.br, e se não conseguir baixar, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, daí você pega uma folha de caderno, uma folha em branco, faz uma carta para Jesus, abrindo teu coração para Ele, e vem apresentar aqui na oração às 6 da manhã e às 18 horas. Escreve aqui nos comentários: Deus está operando. Escreve aí: Deus está operando. Nós estamos nesse propósito de oração, de jejum. Há um mover de Deus que está acontecendo aqui, certo? Há um mover de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você, só para você ver. Olha o que Deus tem feito aqui. A Lana, ela nos mandou o seguinte testemunho: eu fui curada de um câncer de mama
Fiz mastectomia total e não precisei fazer químio nem rádio. O Senhor abriu uma porta para que eu fizesse a cirurgia de reconstrução das 2 mamas através do plano de saúde, algo que era muito difícil. Agradeço a Deus pela sua tremenda misericórdia sobre a minha vida e também pelas suas orações que eu acompanho há 3 anos de manhã e à noite. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família em nome de Jesus. Toda a glória, Lana, todo louvor a Jesus Cristo, aquele que cura. Amém? Eu quero liberar uma palavra para você. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aquele que cura, aquele que liberta e aquele que tem o poder de quebrar a obra das trevas está agindo em teu favor. O que Deus me mostrou é que toda influência do mal precisa ser combatida espiritualmente. Eu não sei se você ouviu a oração da manhã, mas na oração da manhã eu contei uma experiência que eu tive com Deus, onde Deus me mostrou coisas. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o inimigo muitas vezes está camuflado no teu caminho. O inimigo muitas vezes está camuflado, lutando contra você, e você está lutando contra pessoas. E o Senhor manda dizer para você, a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra seres humanos. A tua luta é contra aquilo que age por trás. Você sabe qual que é o maior plano do inferno nos nossos dias? É criar inimizade entre as pessoas. O maior plano do inimigo é fazer com que as pessoas se odeiem, é fazer com que as pessoas falem mal umas das outras, é fazer com que um inveje o sucesso e a prosperidade do outro. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que esse espírito, ele está aqui há muito tempo. Porque foi ele que incendiou os corações dos irmãos de José contra José. O espírito de ciúme, o espírito de inveja, levou os irmãos de José a venderem José como um escravo. Depois disso, José foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele foi levantado por Deus a ser um grande administrador lá dentro. E mais uma vez, o inimigo, tentando matar o ministério de José, tentando destruir o ministério de José, levanta uma mulher que se apaixona por ele. E essa mulher quis deitar com ele. E ele não aceitou. Ele não quis quebrar o propósito que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que aquela mulher o difamou, o caluniou. Então José foi pego e foi colocado dentro da prisão. Sabe, para quem olhava de fora a vida de José e tudo aquilo que ele estava passando, poderia pensar assim: José deve ter feito uma coisa muito ruim contra Deus. José deve ter sido um homem muito mau. José deve ter sido, sabe, um homem terrível para estar passando por essas coisas que está passando. E, na verdade, tudo aquilo que José estava enfrentando, tudo aquilo que José estava passando, era as dores antes da nova estação. As novas estações de Deus, elas vêm para a nossa vida, mas elas podem vir acompanhadas de dores, elas podem vir acompanhadas de renúncias, elas podem vir acompanhadas de muito ensino de Deus, para quebrantar teu coração, para te aproximar mais de Deus, enfim. E José, diante de tudo isso, ele sempre teve um posicionamento muito claro: seguir em frente sem perder a sua fé. E lá na prisão, José exercita o seu ministério, interpretando o sonho do padeiro e do copeiro. O padeiro morreu, mas o copeiro foi restituído como José havia dito. E o padeiro e o copeiro, ambos tiveram ali os segredos do seu coração revelados. O copeiro foi restituído e esqueceu de José. E mais uma vez ele foi traído.
Então eu vejo que José passou por 3 traições. Sabe, ele tinha todos os motivos para ter se transformado numa pessoa cheia de ódio, cheia de raiva, cheio de ressentimento. Porque é isso que nós vemos nas pessoas hoje. Nós vemos por meio dos seus comentários, por meio dos seus posicionamentos, por meio, sabe, da maneira como elas falam, nós vemos a amargura enraizada, a amargura dentro do coração. Só que essa amargura, ela está sendo uma brecha para que a graça de Deus seja colocada para fora da vida daquela pessoa. A amargura, a Bíblia diz que ela nos priva da graça de Deus, Hebreus 12:15. Você permanecer amargo é o que o diabo quer. O diabo quer que o teu coração seja contaminado. Ele quer que você odeie as pessoas, ele quer que você tenha, sabe, um espírito de vingança dentro de você, de ódio. E a maneira como nós falamos mal de uma pessoa, a maneira como nós acabamos, sabe, fazendo fofoca, isso é uma contaminação. Isso é uma mágoa que está ali enraizada e não vai fazer nada bem. Por isso que a Bíblia diz que a raiz de amargura brotando, ela traz perturbação. A pessoa que está amargurada de alma, ela fica perturbada. A pessoa amargurada de alma. É por isso que nós temos que orar, para que o Senhor tire do nosso coração todo o ressentimento. O Senhor tire do nosso coração toda a raiva, toda a mágoa, toda a memória ruim. Sabe, você vai ter que aprender a entregar essas coisas nas mãos de Deus. E eu quero mostrar para você como que José se posicionou, porque depois dele ter passado por tudo isso, José, ele foi honrado por Deus, ele foi levantado por Deus e o Senhor o colocou como governador do Egito. Sabe, é uma história que a gente sempre conta, mas é uma história que traz tantos ensinamentos para nós e a gente vê também que José foi levantado por Deus porque soube guardar o seu coração. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 50, verso de número 20 e 21, eu quero que você acompanhe comigo essa passagem. Diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso não tenho medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando o pai de José morreu, Jacó, os irmãos de José pensaram agora que ele não tem mais o pai para segurar ele vai se voltar contra nós e ele vai ser vingativo, ele vai fazer algo ruim contra nós. E eu fico até imaginando os irmãos conversando entre eles, o que nós vamos fazer? E daí eles tiveram uma ideia, olha a ideia dos irmãos de José, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para ele que o último pedido do pai foi que ele não tocasse em nós, mas que ele cuidasse de nós. José sabia que os irmãos eram mentirosos e José se antecipou dizendo assim: meus irmãos, vocês fiquem tranquilos, eu não vou fazer nenhum mal contra vocês, porque eu entendi que tudo o que aconteceu foi um plano de Deus. Tudo o que aconteceu foi uma permissão de Deus. Sabe, essa é uma outra maneira de ver as coisas na vida. E é uma maneira que às vezes a gente não vê. Porque a gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa no que as pessoas fazem contra nós. Mas a gente esquece que tudo que qualquer pessoa fizer contra você é por uma permissão de Deus. Não aconteceria sem uma permissão de Deus. Tudo que acontece aqui nesse mundo é por uma permissão de Deus. Então você tem que compreender, tem coisas que Deus permite que aconteça com você. E você tem que compreender, foi o plano de Deus. A mim cabe apenas perdoar, a você cabe perdoar e seguir com a sua vida. E foi isso que José disse para os seus irmãos. Ele disse assim: eu entendi que tudo o que aconteceu comigo corroborou para o meu bem. Então, sabe, não tem ressentimentos entre nós. Vamos continuar. Vocês vão seguir com a vida de vocês e eu vou seguir com a minha vida, porque eu entendo, tudo foi um plano de Deus. Tudo foi um propósito do Eterno.
E sabe, isso é maturidade. Gente, isso é maturidade. Quando a gente, sabe, começa a olhar as coisas de outra ótica, quando a gente olha as coisas por uma perspectiva divina e não por uma perspectiva carnal. Eu fico pensando se José tivesse carregado, se ele tivesse absorvido toda aquela negatividade do que os irmãos fizeram com ele, porque ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo para pensar quando ele estava sendo vendido como escravo, ele teve tempo para pensar na casa de Potifar, ele teve muito tempo para pensar na prisão, sobre tudo que os irmãos fizeram para ele. Ele teve muito tempo para pensar. Ele poderia ter, sabe, assim como você vê nos filmes, às vezes a pessoa ela planeja algo para se vingar, né? Assim como nos filmes ela planeja algo para se vingar. José teve muito tempo para planejar uma vingança, mas José não fez isso. O que José fez foi perdoar. O que José fez foi seguir em frente. O que José fez foi demonstrar bondade e foi demonstrar misericórdia por aquilo que fizeram contra ele e entender. Isso foi um plano de Deus. Aconteceu isso, mas foi um plano de Deus. Então, vamos ficar tranquilos. Deus tem algo bom para mim, Deus tem algo bom para vocês e seguimos em frente. E olha o que eu acho tremendo aqui nessa palavra, é o que está escrito nesse verso 21. Porque não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José poderia ter jogado na cara dos irmãos, sabe, tudo aquilo que eles fizeram, mas não. O que José fez? Falou com eles de forma amável. Falou com eles da forma correta. Nós temos que aprender com José. Nós temos que aprender com José, sabe, a falar com as pessoas de forma amável. Nós temos que aprender a falar com as pessoas de forma tranquila, de forma pacífica. Aí você diz, puxa, mas eu já errei muito, eu não sei se existe redenção para mim. Existe redenção sim para você por meio de Jesus Cristo. Você pode ser a partir de hoje uma nova pessoa. Você pode, sabe, pensar diferente, você pode viver diferente, você pode tomar essa decisão de que a partir de hoje você vai falar, sabe, amavelmente das pessoas. Você não vai falar mais com ódio, você não vai falar mais com raiva, você não vai falar mal, você vai falar amavelmente, porque você entende que quem habita em você é Deus. Quem habita em você é a promessa de Deus. E essa promessa aí, ela é tão grande. Essa promessa de Deus é tão grande na tua vida, sabe, que você não pode dar espaço. Você não pode dar espaço para que essa amargura, esse ódio venha ser uma porta de saída da graça de Deus. Mas a partir de hoje, aprenda a perdoar. Aprenda a ver as coisas de acordo com o propósito de Deus. Sabe, às vezes você tem qualquer tipo de problema com uma pessoa ou em um lugar e você tem que entender, isso foi o plano de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse. Então vamos seguir em frente. Deus sabe todas as coisas. Entende isso? Então eu quero que você grave isso. Se nós agirmos como José, Deus vai nos honrar. Se nós agirmos como José, Deus vai nos levar para uma nova temporada, uma nova estação, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Perdoe. Você não pode mais manter ódio no coração. Você não pode manter a amargura no coração. Perdoe. Perdoe, tira do teu coração todo o mal. Tira do teu coração o que te fizeram. Tira do teu coração o que você sente, sabe? Porque você tem que entender que maior é o amor de Deus por nós. E assim como Deus nos perdoou de tantas coisas, a gente pode perdoar as pessoas também. A gente deve perdoar. De repente você não está falando com um filho seu. De repente você não está falando mais com o seu irmão de sangue. Talvez, sabe, você teve algum problema com o seu patrão. Mas o Senhor manda dizer para você, está na hora. Está na hora de você abrir mão desse ressentimento e não manter mais essa mágoa no seu coração. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você precisa perdoar. Isso vai fazer bem para você. E você tem que aprender a seguir em frente.
Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O perdão é libertador. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo cada vez mais. E eu quero convidar você. Domingo agora, eu estarei ministrando em Alphaville. Nós vamos começar 3 reuniões no domingo, por 3 domingos. Nós vamos falar sobre adversidades, como vencer adversidades, e vamos buscar o Espírito Santo também. Vamos ter um tempo de busca pelo Espírito Santo, vamos ter um tempo de entrega. Amém? Eu convido você a estar junto conosco, Avenida Aruanã, número 120. E amanhã nós vamos ter um culto online aqui, depois da oração das 18 horas. Então tem programa. Amanhã, depois da oração das 18 horas, vamos ter um culto online. Eu vou receber amigos meus aqui para ministrar. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, certo? São devocionais para você ler todos os dias. Antes de dormir, você pode ler inclusive 2, 3 devocionais que vão te abençoar poderosamente. Cada uma dessas palavras vai te ajudar, vai te abençoar. Olha só, olha o título aqui, O Caminho para a Bênção. Daí aqui tem as direções, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui embaixo você faz a sua própria oração a punho, tá? Aqui, deixe Deus no trono. É outra mensagem, tá? Bem, eu creio que esse livro vai te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno na Academia. Você vai ver que benção que vai ser. Amém? Você vai ver que benção que vai ser você se tornar aluno da Academia aqui no Global. É uma escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. E hoje pela manhã fomos literalmente visitados por Deus dentro da Academia Kindle. Não fique de fora, vem estar com a gente, amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas, se puder compartilhar com mais, compartilha. Alguém próximo de você precisa dessa palavra, alguém próximo de você precisa perdoar, alguém próximo de você precisa caminhar livre, porque é isso, o perdão nos torna livres, amém? O perdão nos torna livres, quando perdoamos, ficamos livres. Então, caminhe com Deus livre. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você que você sabe está magoado com alguma situação, que está talvez infeliz com algo, manda essa oração para essa pessoa. Manda essa oração, porque para você viver o que Deus tem para a sua vida, o seu coração tem que estar livre. Você tem que estar em paz. Amém? Ninguém consegue viver sem paz. A paz de Deus. Por isso, compartilhe. Manda aí para 10 pessoas. Se puder mandar para 1000, manda para 1000. Compartilha nas tuas redes sociais, no nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora pedir a você
pega a sua carta para Jesus, levanta ela assim junto comigo, amém? E vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu creio, ó Deus, no grande poder que está aqui nessa oração, por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus. E eu apresento diante de Ti cada carta, apresento diante de Ti o clamor de cada pessoa, Pai. E nós nos colocamos diante de Ti, Pai, primeiramente declarando que entendemos a palavra que foi ministrada e perdoamos. Perdoamos a todos, Pai, a todos que nos feriram, que nos machucaram. Senhor, até mesmo coisas que a gente nem lembra mais, que a gente só ignorou, deixou de lado. Senhor, nós perdoamos. Nosso coração tem que estar livre. Como está escrito em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Meu Pai, nós queremos guardar o nosso coração. Dentro de nós não pode haver ódio, dentro de nós não pode haver raiva, dentro de nós não pode haver, Senhor, ressentimentos. Por isso, lava o nosso interior, completamente lava o nosso coração, o coração, Senhor, de todos que estão ao nosso redor. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, apresentando a Ti cada pedido de oração. Apresentamos a Ti essa pessoa que está lutando contra um câncer, lutando contra uma infecção, lutando contra algo. Senhor, eu oro para que o poder curador de Jesus Cristo entre agora e toque na vida dessa pessoa, restaurando ela completamente, tirando toda a dor dela, tirando toda a dor, tirando toda a enfermidade dela. Jesus, Tu cura. Nós cremos no poder de Jesus Cristo e oramos por milagres, oramos por maravilhas agora. Jesus, toque-os com o Teu poder. E todo aquele que está preso espiritualmente, amarrado, todo aquele que tem lutado contra o espírito de inveja, contra as oposições espirituais, nós damos uma ordem: mal, sai do caminho dessa pessoa agora. Eu apresento diante de Ti, Pai, a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos céus abertos e que a Tua mão toque na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, compartilhe essa oração. Eu sei que pessoas já ficaram leves aí porque perdoaram de coração. Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem promessas para se cumprirem na tua vida, mas tudo isso tem que ser, sabe, debaixo de um coração leve, de um coração em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, compartilhe essa oração em o nome de Jesus. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde o teu lar, que essa noite seja uma noite maravilhosa, extraordinária para você e para todos da sua casa. Que a paz de Deus entre nos quartos, que a paz de Deus esteja onde você estiver com a sua família, que a alegria do Senhor enriqueça a tua noite e que haja vitória, haja milagres, haja liberação de bênçãos e tudo aquilo que está te preocupando, tudo aquilo que está trazendo ansiedade para você, eu quero declarar, esse assunto já está nas mãos de Jesus Cristo. Confia nele, descansa nele, espera nele. O Senhor é o teu socorro. O Senhor dará favor a ti e à tua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Que alegria poder estar aqui junto com você. E se você crê nessa oração inicial e nessa declaração profética, declare aqui nos comentários: eu creio. E também quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas essa oração. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes. E não esquece de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo,
para que o YouTube ele mande para mais pessoas essa oração. E se você me acompanha pela TV, vem e se inscreva em nosso canal do YouTube. Nós temos oração de domingo a domingo, às 6 da manhã e às 18 horas, e temos visto milagres. Agora há pouco, antes de entrar na oração, eu recebi o testemunho de uma irmã. Ela, por muitos anos, teve um problema no estômago, sempre tomando remédio, sempre em tratamento e não melhorava. Uma palavra que foi liberada na oração, nunca mais ela teve dor no estômago. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Eu tenho visto também muita intervenção de Deus em pessoas que tinham pesadelos terríveis à noite. Pessoas que não conseguiam se libertar de coisas que aconteciam na madrugada. Porque uma coisa é as pessoas dizerem, isso é da tua cabeça. E outra coisa bem diferente é a pessoa ter experiência com aquilo e vivenciar aquilo. Quer ver? Tinha uma mulher que toda vez que ela dormia, ela sentia que alguém dormia do lado dela. Toda vez que ela dormia, ela tinha essa experiência. Então, essa mulher, ela veio do país que ela mora até hoje, em um evento que nós tivemos, e para a glória de Deus, nós oramos pela vida dela, nunca mais ela teve essa experiência. Isso acontece com muitas pessoas. E eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor Jesus é aquele que liberta, não importa o problema. Sabe, há problemas que as pessoas até nem acreditam que pode acontecer com outra pessoa. Mas talvez o teu problema não seja um problema para o outro, mas é um problema para você. E isso que é um problema para você, Jesus Cristo tem o poder de intervir, de mudar a tua história e te dar um novo começo, em nome de Jesus. Não importa o problema que você está enfrentando, Jesus Cristo é a solução. Deus me deu uma palavra que está em Jeremias capítulo 1, verso 7, que diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias, quando foi convocado pelo Senhor, Jeremias, ele quis dar desculpa. Ele não se achava capaz, sabe, de fazer aquilo que Deus estava colocando no caminho dele e no destino dele. Mas o Senhor disse para ele, não digas que você é uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e aquilo que eu disser para você falar, você irá falar. O Senhor estava dizendo para Jeremias, eu vou te capacitar. Talvez você não seja qualificado para onde Deus está te mandando, mas Deus, Ele vai te qualificar, Ele vai te capacitar, Ele vai colocar as ferramentas, o dom, o talento, a graça, o favor, para que você consiga fazer aquilo que está agora sob sua responsabilidade. Agora há pouco, uma senhora, ela recebeu essa palavra que eu estou aqui declarando para você e ela disse, eu estava para começar um trabalho novo, eu fui abençoada com uma promoção, mas eu não estava me sentindo qualificada. A partir do momento que você liberou a palavra, eu entendi que Deus, Ele iria me capacitar. Você sabe que às vezes a gente não se acha capaz para muita coisa na vida, mas Deus capacita. Ninguém tirou curso para ser pai e para ser mãe. E de repente, né, você está até preocupado. Vai ser pai, vai ser mãe, não sabe nem como é que vai cuidar dessa criança. Mas Deus vai te capacitar. Peça a Deus, ore a Deus. Há muito poder numa oração. A Bíblia diz que Salomão pediu a Deus sabedoria para governar de maneira justa, de maneira, poderosa sobre o povo e abençoar o povo. E Deus deu para ele sabedoria. Deus capacita. Quando o Senhor convocou Jeremias não se sentia capacitado para a missão, mas Deus o capacitou e ele foi um grande homem de Deus
que fez a diferença e que cumpriu o seu propósito. Você sabe que eu não achava que eu poderia escrever livros. Hoje eu tenho 18 livros escritos, agora estou escrevendo mais um, que é o Café com Jesus 2, e eu posso afirmar para você que Deus capacita. Eu estava numa viagem e eu recebi uma palavra que Deus iria me usar para escrever livros. E em primeiro momento, sabe, eu achei aquilo impossível, né? Que Deus poderia fazer aquilo na minha vida. Mas eu entendi que aquilo era uma limitação na minha vida. Eu entendi que aquilo era uma barreira dentro de mim. E eu decidi, vou escrever um livro e postei. Postei que eu iria escrever e que em pouco tempo meu livro estaria diante de pessoas, enfim. E Deus foi me capacitando, Deus foi me abençoando e abriu de uma forma sobrenatural para mim esse campo dos livros. E eu posso afirmar para você, Deus capacita sim. Não importa, sabe, qual a tua dificuldade, a tua limitação. Se você se colocar diante de Deus, Ele te capacita. A unção de Deus vem para nos habilitar para algo. E se a unção de Deus tocar a tua vida, a unção de Deus vai te capacitar para que você faça muito mais do que você imagina. Talvez você se ache hoje, nesse exato momento, uma pessoa, sabe, limitada para escrever um livro, limitado, sabe, para começar um negócio, limitado até mesmo para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Mas Deus capacita. Deus capacita. O Senhor disse para Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem? Porque Moisés tinha um problema na fala. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem? Será que eu não posso consertar esse seu problema, Moisés? Bem, seja qual for a limitação que você tem, seja na fala, seja na área da comunicação, seja você uma pessoa introvertida, seja você uma pessoa, sabe, que é insegura com você mesmo, você tem que se colocar nas mãos de Deus. Eu tinha muito nervosismo. Quando Deus começou a levantar meu ministério e eu comecei a estar diante de muitas pessoas, sabe, eu estava tão acostumado com uma igreja pequenininha, tão acostumado, e quando eu saí pelo Brasil a fazer eventos, eu tive eventos com 1.000 pessoas, eventos onde nós tivemos quase 10.000 pessoas, né, entre presencial e online. E muitas vezes eu ficava com as mãos, sabe, em suor, as mãos geladas, porque eu ficava nervoso. Eu tive experiência de estar com políticos importantes, com empresários importantes, e eu ficava muito nervoso, sabe, embaixo das axilas aqui, ficava molhado, eu ficava nervoso, eu tremia até para cumprimentar a pessoa. Mas o Espírito Santo foi me capacitando, foi trabalhando na minha vida, e a Bíblia diz que a gente não tem nem que se preocupar com o que vai dizer quando chegar na presença das autoridades, porque o Senhor nos capacitará. Se foi o Senhor que te enviou para aquele encontro, o Senhor te capacitará. O Senhor dará para você as palavras certas sobre o que você deve falar, como você deve falar. E eu sou prova viva que Deus capacita. Eu sou prova viva que Deus faz muito além do que nós pensamos. Você precisa ver quando eu gravei o meu primeiro programa de TV. Gente, se tivesse uma câmera escondida ali ia ser cômico, porque eu fiz 300 vezes a entrada. Eu fiz 300 vezes, eu começava e tropeçava numa palavra e tinha que recomeçar de novo. Começava, tropeçava numa palavra e começava de novo. Até que, sabe, o Senhor colocou calma no meu coração e eu consegui gravar. Hoje, sabe, estou acostumado a gravar, estou acostumado com entrevista, estou acostumado, enfim, eu só não dou mais entrevista, só não vou mais em podcast, só não faço mais viagem, porque hoje eu tenho meus compromissos com a TV e eu tenho que ser fiel, tenho que gravar quase todos os dias. Então isso me limitou bastante. No entanto, hoje não tenho mais esse nervosismo. No entanto, há muitas pessoas, sabe, que se sentem incapaz. Tem gente que fez jornalismo
e que tem isso, sabe? A pessoa é uma boa comunicadora, mas ela tem medo, ela tem vergonha, ela não sabe como que ela vai se portar na frente das câmeras. Talvez eu esteja falando com alguém aí que seja um comunicador, que seja um jornalista e deixa eu lhe dizer, comece a pedir a Deus para Deus lhe capacitar, porque Ele vai lhe capacitar. Se Deus, certo? Se Deus, olha só, se foi Deus que te colocou nesse lugar, se foi Deus que está colocando esse sonho em você, se é Deus que colocou dentro de você esse desejo de você começar essa empresa, sabe, de você se posicionar nas redes sociais, então acredite, Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar, a unção capacitadora de Deus virá sobre a tua vida e você fará muito mais. É por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor. Por isso a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não confia tanto em você assim, mas confia no Senhor. Peça a Deus, Senhor, me capacita, Senhor, me abençoe, Senhor, me usa, Senhor, derrama da tua graça, da tua sabedoria e o Senhor vai fazer isso na sua vida. Se você crê, e eu quero profetizar sobre a tua vida nesse momento, você aceita que eu profetize? Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te capacitará para toda a obra. O Senhor te capacitará para o teu propósito, para o teu destino. Tudo o que você precisa é render as tuas forças ao Senhor, render as tuas faculdades a Deus, render o teu coração a Deus e confiar que o Senhor dará poder para você fazer qualquer coisa. O Senhor te dará poder para avançar, o Senhor te dará poder para você conseguir falar em nome de Jesus Cristo. Você crê? Escreve aqui nos comentários, Deus me capacitará. Escreve aí. E para selar essa palavra, para selar como ato profético, você vai compartilhar com 7 pessoas essa palavra, essa oração. Amém? Manda aí para os teus amigos, manda para as pessoas próximas de você, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa palavra, porque o Senhor está falando contigo. Amém? O Senhor está com certeza te capacitando, não chegou por acaso essa oração a você. Essa oração chegou por um propósito. Essa oração chegou por um propósito. E eu quero convidar você a nos acompanhar aqui nas orações às 6 da manhã, às 18 horas. Você verá o tanto de diferença que vai fazer na tua vida você se rendendo em oração diariamente. Você verá muitos milagres. Você verá o sobrenatural de Deus tocando na sua vida. Eu quero compartilhar com você um breve testemunho do que Deus tem feito na vida das pessoas que têm nos acompanhado aqui. Muita gente tem sido tocada por Deus, tem recebido o toque divino. Olha esse testemunho que eu recebi da Francisca. A paz. Eu fui curada ao assistir suas lives todos os dias e tenho recebido muitas bênçãos. Através das orações eu fui curada de um problema no ouvido, de alergia e da minha tireoide. E para a honra e glória do Senhor, sou grata pelas orações que o Senhor tem transmitido e peço que Deus continue lhe abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Eu recebo, isso é um testemunho que eu tenho, tá? Meu aqui para vocês. Hoje eu tenho recebido muitos livros de pessoas que têm participado dos nossos seminários, dos nossos eventos e agora até mesmo que são alunos da Academia Kindle. Só domingo, para você ter uma ideia, eu recebi 2 livros novos de pessoas que são nossos alunos na academia e que Deus havia dado para eles a visão de escrever um livro, eles se sentiam limitados e Deus os capacitou, eles escreveram o livro e já publicaram. Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É só confiarmos nele. É só confiarmos na sua graça e no seu favor. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero convidar você a se tornar aluno da Academia aqui no Global, até para que você conheça mais da unção de Deus, do poder de Deus. Nesse domingo agora, em especial, nós vamos ter uma grande ministração para todo aquele que é aluno da Academia aqui no Global. Nós vamos estar ministrando sobre a unção, é o terceiro domingo
falando sobre a unção divina e você não pode perder. E nós vamos ter uma ministração especial para quem é aluno da academia aqui no Global. Eu convido você a se inscrever, é só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e ali você pode se tornar aluno da nossa academia. Hoje temos alunos no Brasil, fora do Brasil, que estão aprendendo a ouvir a Deus, a caminhar no profético, estão sendo discipulados, estão sendo abençoados. E se você quer viver algo novo na sua vida, experimenta se tornar um aluno da academia aqui no Global. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho 2 recados importantes. O primeiro, eu quero agradecer a todos os meus parceiros. Juntos estamos fazendo algo grande, estamos evangelizando milhares de pessoas. Estamos com um programa diário em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, e todo sábado na Rede TV, às 10 da manhã. A Deus a glória, a Deus o louvor. E muito obrigado pelas orações de todos vocês, pedindo a Deus para que Deus me fortaleça, para que Deus me abençoe cada vez mais, para que nós possamos estar posicionados como uma voz profética aqui nessa nação. E a segunda coisa, eu quero chamar a atenção de todos aqueles que oram comigo. Eu quero chamar a sua atenção. Nós precisamos ter discernimento espiritual. O inimigo sempre vai tentar tirar você da oração. Muitas vezes com desânimo, fazendo você dormir, muito mais do que você deve, ou trazendo algum atrapalho para que você não entre na oração às 6 da manhã ou às 18 horas. Muitas vezes Deus tem algo preparado para você ali. O inimigo, ele lança um cansaço, traz uma distração ou um problema para você resolver e você deixa de orar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Jesus veio a essa terra, o diabo, ele tentou de todas as maneiras impedir Jesus de levar a mensagem à frente. Tem coisas que o inimigo não quer que chegue até você. É por isso que ele tenta impedir você de orar. Por isso, crie um compromisso não comigo, mas um compromisso com o Senhor, de vir e estar na oração para interceder pela tua família, pelo teu dia e também para você aprender das coisas de Deus. Porque é isso que eu faço todos os dias aqui. Eu ensino, eu oro, eu libero palavras proféticas, enfim, você sabe como que são as orações aqui. E Deus sabe do meu compromisso com Ele e o meu compromisso com cada um de vocês de ser um intercessor na tua vida. Por isso, não deixa mais o diabo lhe atrapalhar. Amém? E eu também quero pedir uma outra coisa para você. Me ajude a compartilhar as orações. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com 7 pessoas essa oração. Porque se eu estou sendo abençoado, eu tenho que ser bênção para alguém. Não deixa, com que a bênção pare em você. A bênção precisa ser compartilhada. Quantos de vocês vieram para cá, conheceram Jesus, tiveram experiência com Deus, foram abençoados por meio de um compartilhamento?
Então, me ajude a compartilhar essa oração. Mande para o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. E se você não compartilhou a oração, quando acabar a oração, compartilhe em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, nada vai me parar. Escreve aí com toda a fé, nada vai me parar, em nome de Jesus. E a próxima campanha que nós vamos começar, hoje nós estamos já no 36º dia desse propósito, e o nome da próxima campanha é Prosperidade Familiar, porque a prosperidade não é só financeira. A prosperidade, Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas, inclusive no espiritual, inclusive na família, inclusive financeiramente. Certo? Vai ser um propósito de 14 dias. Um propósito de 14 dias. Eu convido você a participar. Quando encerrarmos esse propósito, vamos começar esse propósito de 14 dias. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa que está orando junto comigo agora. Vem com teu poder e toque-a com a tua graça e com o teu favor. Senhor, nós estamos nesse propósito porque cremos. Cremos, ó Deus, no poder da consagração. Por isso profetizo nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Não vai faltar, Senhor, nenhum recurso para essa família. O Senhor Deus, que supre todas as necessidades, suprirá esse negócio, suprirá essa família, suprirá esse contrato. Eu oro para que tudo que está travado, processo, negócio, contrato, seja liberado no nome de Jesus Cristo. Eu oro por grandes mudanças aqui. Eu oro por coisas novas, por um tempo novo na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, visita teu povo. Visita teus filhos e filhas com provisão sobrenatural. Também oro para que dentro dessa casa haja um avivamento. Todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, se aproximem de Jesus Cristo e entreguem suas vidas a Jesus Cristo. Também te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos erros e falhas. Nos colocamos diante de Ti e oramos, Pai, para que o Senhor nos perdoe e que, a partir de hoje, Senhor, possamos nos aproximar de Ti. Não queremos, Pai, não queremos andar, Senhor, em dois caminhos. Queremos andar no único caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por isso nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele e pedimos teu favor e tuas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que está orando conosco. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo, que toda inveja renda-se a Jesus Cristo, que tudo aquilo que tem atacado essa pessoa no emocional, tudo aquilo que tem trazido exaustão, que tem trazido cansaço, que tem trazido distração, seja removida agora pelo poder de Deus, na unção do Espírito Santo, que a unção de Deus toque essa pessoa e que ela seja livre no nome de Jesus. E todo aquele que está doente seja curado. Jesus Cristo dá saúde, ser curado, ser livre, ser abençoado. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.